Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Devo dizer a vocês que não é fácil estar aqui, mas quando a gente aceita a vontade de Deus, estamos submetidos a fazer o querer e a vontade dele, e não o meu querer e não a nossa vontade. E eu sei que ele está neste lugar, porque a presença dele se faz presente aqui. Queria louvar a Deus pela vida do pastor Celso, pastor dessa casa, além de pastor, meu amigo, pastora Jeane. Muito obrigado pela confiabilidade para assumir esse microfone. Que Deus abençoe, pastor. Abra sua Bíblia, Mateus 14. Glória a Deus. Mateus 14. Vamos ler do versículo 22 até o 31. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia da multidão. E despedia da multidão, subiu para o monte para orar à parte. E chegado à tarde, estava ali sozinho. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Pode se sentar, igreja. Essa passagem, antes de começar a pregar, eu queria falar algo que o pastor não sabe ainda. Assim como o pastor falou, estou separado para ser presbítero da igreja. E estive um tempo na Peniel e eu fui congregar no Batagim, congreguei lá por 3 anos e lá o pastor de lá, ele me levantou como cooperador. E aí venceu o meu tempo lá, Jesus me trouxe de volta para Peniel e chegando aqui eu não exercia a função de cooperador. E o ano passado, antes do pastor assumir, o pastor José Wilson me procurou falando que queria me separar para ser diácono da igreja. E eu estava como líder da igreja, da Peniel, líder dos jovens, estava como líder, vice-líder do louvor e líder da Regional 3, que era composta por 9 congregações. E aí eu falei para o pastor que por enquanto não. Quem sabe o ano que vem. E eu me lembro quando eu estava no Batagim, Deus usou uma pessoa, uma missionária. E ela, amiga da minha mãe, ela foi na minha casa e ela fez uma oração e ela falou assim: pastor, eu não sei se você é o cooperador, o que você é, mas Deus vai usar a vida de um pastor e Ele vai te levar direto a presbitério. Então eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas, de quando Ele fala, Ele cumpre. Pode durar o tempo, pode durar estações, mas Deus Ele vai cumprir.
E desde já eu venho a te dizer nessa noite, eu não sei o que Deus tem falado a teu respeito, não sei o que Deus tem te prometido, mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E voltando à mensagem, à leitura, Jesus, provavelmente Jesus estava pregando para uma multidão, e Ele estava ali se despedindo da multidão, e Ele vai para o outro lado do mar, e os discípulos começam ali a entrar no barco. Só que por um instante, por um momento, o vento é muito forte, provavelmente. O barco ele começa a balançar, a tempestade é muito grande. E aí vem o medo deles, porque ali naquele momento não tinha porto seguro nenhum. Provavelmente o único refúgio que ele tinha, que ele sabia que estava ali por perto, era Jesus. E aí eles começam a gritar, desesperado, porque o vento era muito forte. E eu quero te dizer nessa noite que isso acontece comigo e com você. Há momentos na vida que a tempestade ela é muito grande, os obstáculos são muito grandes, e aí queremos recuar, gritar por socorro, chamar um amigo, um vizinho, alguém em quem você confia, pelo qual você vai pedir ajuda. Mas eu venho te dizer essa noite que, por um momento, eles podem até te ouvir, mas eles não vão poder te responder. Eles não vão ter a possibilidade de te ajudar. Porque há momentos na vida em que o Senhor é só você e Deus. E aí vem o medo. O engraçado é que no versículo 30 diz assim: mas sentindo o vento forte, e teve muito medo, começando a ir para o fundo, dizendo: Senhor, salva-me. Pedro. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ele sentiu muito medo. E o engraçado é que ele começa a gritar. Por que ele grita? Sendo que Jesus está ali tão perto dele. Ele gritou porque o desespero foi muito grande. Era desespero muito grande que ele falou: eu vou gritar aqui para ver se Deus vai me ouvir. E Deus estava do ladinho dele falando: eu estou aqui. Por que você duvida de mim? O medo é tão desesperador às vezes, que a gente grita. Mas Jesus, ele está tão perto, tão do lado, que ele fala: não precisa gritar. Entra no teu quarto, em secreto, clama a mim que eu vou te ouvir. E por que Jesus fala para entrar no quarto? Quarto significa lugar de intimidade, aonde você não precisa gritar, aonde você só precisa se ajoelhar, se humilhar e pedir para que o bom Deus ele venha interceder na sua vida. E Deus ele vem, e ele acalma a tempestade,
E toda aquela dor, toda aquela aflição, todo aquele medo que temos, é transformado em alegria vinda do Espírito Santo de Deus. E quando Deus está por perto, não precisa temer mal algum, porque Ele vai estar contigo todos os dias da tua vida. Porque sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, o versículo 5 diz assim: olha Tomé, olha o que Tomé fala. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vamos, para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí Jesus olha para Tomé e fala assim: ah, Tomé, eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a senão por mim. Tomé duvidando das possibilidades de Deus, daquilo que Deus era. Como posso seguir Jesus? Tu está me chamando para seguir, tu está me chamando, me impulsando a seguir, mas qual que é o caminho? Eu vou andar contigo, eu vou te seguir, mas qual que é o caminho? E aí Jesus fala: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Se você me seguir, poderá até acontecer de vir uma tempestade, porque não estamos ilesos disso. Ah, eu sou cristão, eu estou ileso de toda a situação. Não, não estamos, porque o dia bom e o dia mau vem tanto para o ímpio como para o adorador de Deus. A diferença é que o ímpio, às vezes ele não vai encontrar o refúgio, porque ele não sabe qual o caminho. Mas quem é adorador, ele sabe qual é o caminho. E é só fechar os olhos e seguir a Jesus. Eu sei que às vezes a dúvida vem, mesmo sendo cristão, mesmo a gente estando na casa de Deus fazendo a vontade, porque há alguns desertos que passamos e perguntamos: Deus, até onde vai? Aonde vai chegar isso? Deus, o que eu vou fazer agora? Mas eu costumo dizer que Jesus, ele pode chegar aos 48 do segundo tempo, mas Jesus, ele chega. E quando Jesus chega, há milagre, há providência. Deus, ele muda toda uma situação para encontrar contigo, para encontrar comigo, para fazer morada, para mudar a situação de coisas que é impossível aos nossos olhos. Deus, ele pode fazer. Deixa eu te falar algo aqui. Você que já foi na praia, por medo, às vezes, talvez seja a primeira vez, segunda vez, terceira vez que você vai na praia, e aí você fica ali no raso. Alguns vai para o fundo, que é aventura, que é coisas novas. Mas alguns ficam ali no raso. Aqui tá bom, tá tranquilo. Eu não quero ir para o fundo. Aqui tá bom demais. Estamos, na verdade, na zona de conforto. Eu não quero ultrapassar ali. Eu não quero ultrapassar fronteiras. Eu quero ficar aqui. Aqui tá bom. Mas tem alguns que falam: dependente de qualquer situação, dependente se eu vou afogar ou não, eu vou para o fundo. Agora, trazendo isso
para a nossa vida espiritual com Deus. Desde quando você nasceu, desde quando você estava no ventre da sua mãe, Deus falava ali que tinha um propósito na tua vida, tinham promessas a ser cumpridas, que ia te fazer de um pregador, um levita da casa de Deus, alguém que ia fazer a obra, pastor, sei lá. E você sempre ouvia. Você nasceu, você sempre ouvia dentro da sua casa: ah, você vai ser diferente, você vai fazer algo diferente, Deus tem promessa na sua vida, Deus vai te usar. Só que deixa eu te dizer algo. Para tudo isso acontecer, não depende do pastor, não depende do líder de louvor, não depende do líder da mocidade, não depende do pastor presidente. De quem depende? De mim e de você. E de pregar o evangelho a toda criatura. Só que voltando para a praia, vamos lá. Você está no raso, tranquilo, ali. E aí o inimigo, ele não vai te incomodar, porque você está tranquilo, está ali na sua zona de conforto, está tudo bem. Está tudo em paz. E aí aquele que se ousa, né, ir profundo, se aprofundar mais no conhecimento, na oração, no jejum, em estar na casa de Deus para fazer a vontade dEle todos os dias, em falar para Deus: Deus, eu não tenho, mas eu sei que o Senhor tem. Eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Eu não sou, mas eu sei que o Senhor é. Eu não posso fazer, mas o Senhor pode fazer. E aí você vai por fundo. Fala: Deus, eu posso até afundar, eu posso até passar aqui um medo, um desespero, beber água do fundo do mar, mas eu vou. E o interessante é que quem está ali no raso, numa boa, tranquilo, que às vezes Deus tem um chamado, mas não quer se submeter a isso, ele não vai viver as experiências que aquele que foi para o fundo do mar teve com Deus. Ir para o fundo do mar, você pode até beber água, se afogar, passar medo, mas a experiência que você vai ter de ter ido lá no fundo, quem está no raso não vai participar. E nessa noite eu venho com uma palavra de Deus. Que Deus, Ele chama os verdadeiros adoradores, que o adora em espírito e em verdade. Talvez você possa me perguntar: Reginho, mas como que eu vou fazer a vontade de Deus? Aí talvez Deus te pegue e te leva para outro lugar. Assim como Deus fez comigo. Sempre aqui nessa igreja, congregando aqui. Comecei na igreja do Batagim. E aí Deus falava que havia um tempo para todas as coisas, para todas as promessas ser cumpridas na minha vida. Orei a Deus e fui.
Mas o interessante é que, enquanto eu estava aqui, eu ouvi algo que, se eu fosse olhar para aquelas palavras, talvez eu teria desistido daquilo que Deus tinha para a minha vida. Alguém me falou assim: Reginho, desde quando eu te conheço, você participa de grupo de louvor, você vem aqui e louva, mas você não passa disso, cara. Entra líder de louvor, sai líder de louvor, e você continue apenas fazendo back. Sabe o que eu fiz? Nada. Sabe por quê? Porque quem me justifica é Deus. E aí eu peguei e fui, ouvi a voz de Deus e fui. E quando Deus ele tem algo para concretizar na sua vida, Ele faz assim, ó, é muito rápido. É muito rápido. Porque às vezes Deus tem muita pressa em fazer. Porque é chegado o tempo. E eu fui para o Batagim, a congregação do Batagim, e eu fiz a oração assim, eu falei para Deus assim: Deus, eu estou indo para lá, mas eu quero sentar e ficar quietinho. Mas os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. A minha vontade não, às vezes não é a vontade de Deus. E sempre vai prevalecer a vontade de Deus. E aí eu fui. Sentei, fiquei quietinho. E lá tinha 3 líderes de jovem. Depois de uma semana, o terceiro líder, ele veio para cá. Aí o primeiro líder falou: Reginho, a partir de hoje você vai ser o terceiro líder do jovem. Falei: amém. 15 dias. 15 dias. Passou mais uns 15 dias, o segundo líder falou assim: eu estou cansado, eu não quero mais a liderança. Eu passei a ser o segundo líder. Passou um mês, o primeiro líder falou que estava cansado e queria dar aula de escola bíblica para o jovem, e colocou a liderança dos jovens na mão de um pastor. E o pastor falou assim para mim: Reginho, o primeiro líder sou eu, mas na verdade o primeiro líder é você, porque eu não vou conseguir acompanhar esse jovem, você que vai ter que acompanhar. Porque às vezes, para se cumprir aquilo que Deus tem na tua vida, ou você vai ou você vai. E eu falo que Jesus ele me colocou dentro de uma cova de leões, sem experiência, medo. Porque Deus tem um chamado para a sua vida. E não tenha dúvida que vai se concretizar. Nem que Jesus ele tenha que te jogar dentro da barriga de um peixe, né? Para obedecer e fazer. Ou então falar como Deus falou para Abraão: sai da tua tenda e vai, que eu vou te mostrar uma terra. Abraão estava no conforto, tranquilo, sossegado. E aí eu me lembro que um culto de jovens, o pastor não estava bem. Começou o culto: Reginho, assume o culto. E aí vocês acham que minhas pernas não tremeu naquele momento? Vocês acham que eu não senti medo? Deus, e agora como que eu vou fazer? Como que vai ser? E foi muito medo, não foi pouco medo.
assim como aqueles discípulos, em cima daquele barco, que o desespero chegou e eles começaram a gritar por Jesus. E aí eu conduzi o culto, passou uns 15 dias, trocou de pastor. Pastor Enéas assumiu a congregação. Um culto de quinta-feira, eu não consegui ir no culto por causa do trabalho, e fui no culto no domingo. Eu não era amigo do pastor Enéas. Eu não tinha amizade com o pastor Enéas. Eu me lembro que eu cheguei no culto, pastor, sentei lá atrás, quietinho, tranquilo. E o pastor Enéas falou assim: quem que é Reinaldinho? Ó, nem meu nome ele sabia. E aí os jovens falou: Reinaldinho não, Reginho, pastor. Reginho, por favor, sobe aqui no altar. E eu subi no altar. E aí ele falou assim: Reginho, a partir de hoje você é o líder dos jovens da mocidade do Batagim. Se eu estava com medo, meu Deus, aí que eu fiquei com mais medo ainda, sem experiência nenhuma, não sabia o que significava a palavra liderança, o que era ser líder, como que eu ia fazer, como que eu ia conduzir. Mas Deus é fiel em todas as situações. Eu assumi a liderança dos jovens do Batagim e eu fiz uma oração num domingo à noite. Eu falei assim para Deus: Deus, eu não tenho experiência, eu não sei fazer, não sei por onde começar, e eu estou sozinho, eu preciso de uma pessoa para me ajudar. Só que eu não vou convidar ninguém, alguém vai chegar em mim e vai falar: você precisa de ajuda, eu vou te ajudar. E aí Deus, ele ouve, né? Na segunda-feira eu estava conversando com uma jovem, e ela falou assim para mim, assim, viu, você quer que eu te ajude na liderança dos jovens? E aí eu vi a resposta de Deus. Eu falei amém. Se Deus ele tiver no controle de todas as coisas, o pastor vai falar ou sim ou não, porque eu tenho que falar com o meu pastor. Falei: pastor, eu preciso de uma pessoa para me ajudar. Você tem alguém? Tem, pastor. Amém. Ela mesma. E ali eu liderei por 3 anos. E eu venho te dizer que Deus ele tem sido tão bom, mas tão bom, e que se ele fez alguma coisa na minha vida, imagina sua vida. E aí talvez você me pergunta: como que eu faço para que as promessas de Deus ela venham se cumprir? Primeira coisa, fidelidade. Segunda coisa, comprometimento. Terceira coisa, entender que foi Deus que te chamou e não o homem. Pronto. Mas como que eu vou fazer? Eu não estou aqui? Como que vai acontecer? Lembra do quarto secreto? Do jejum? Da oração? É dizer: Senhor, eu não sei, mas Tu sabe. Eu não tenho as palavras certas, mas o Senhor vai me direcionar. O Senhor que vai fazer. E se você se preparar para aquilo que Deus tem na tua vida,
fica tranquilo. Porque se você fazer o natural, o que está cabível para você fazer, Deus ele vai fazer o sobrenatural. Porque o que é para você fazer, você tem que fazer. Porque o que você vai fazer, vai impactar muitas pessoas. E o que é para Deus fazer, é Deus que vai fazer. Estamos vivendo um tempo onde pessoas já não querem mais. Viver com Cristo é carregar uma cruz. É chorar para alguém sorrir. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Cristo não é facilidade. Tudo que é fácil, vai embora facilmente. Mas tudo aquilo que você conquista com todo o sacrifício, vai durar eternamente. Então o que é para Deus fazer, Deus vai fazer. O que é para o Reginho fazer, o Reginho tem que fazer. Mas se o Reginho não quiser fazer, Deus levanta outro. Mas a obra dele não para. O reino vai continuar e sempre continuou andando. Fomos escolhidos por Deus. Não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Ide e dei fruto. Deus não precisa de mim, mas Ele conta comigo para o Evangelho ser alcançado, para que vidas possam ser impactadas através da minha vida. Porque Jesus ele veio na terra, ele sofreu todas essas perseguições que eu e você sofrem. Passamos por situações difíceis. E Jesus também passou. Ele foi tentado pelo inimigo. E quem é eu e quem é você que não pode ser tentado? Mas aí Jesus vai falar assim: eu venci o mundo e vocês também vão vencer. E aí Jesus ele vem na terra, ele paga todo um preço, sobe aos céus, e ele fala assim: vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês possam estar também. Morada eterna, mansões celestial. Esse é o meu e o seu Deus. Pode ser não, vai acontecer, porque não estamos ilesos dessas situações, de o medo vir, o barco balançar, a tempestade chegar bem do lado. Mas entenda nessa noite, que o Todo-Poderoso, Ele está do teu lado 24 horas por dia. 24 horas, enquanto você está dormindo, descansando,
os céus ele está em movimento em favor da tua vida. Ele está trabalhando. Ele está nos livrando. Deixa eu te contar algo que aconteceu comigo, de livramento de morte. Eu já contei faz uns 2 meses aqui, né, pastor? De um livramento de morte. Só que esse eu nunca contei nessa igreja. E eu acho que nem minha mãe sabe. Quando eu estava no Batagim liderando, e a líder trabalhava junto comigo, e a gente costumava fazer reunião para alguns projetos para os nossos jovens, oração, alguma coisa do tipo. E ali para frente do SESI, você vai passar em frente ao SESI, você vai sentido 31 de março. Lá na frente vai ter um balão assim, tem uma igreja católica do outro lado. E do lado do Parque Taeme ali, tinha um depósito de bebida. E a líder, ela cuidava do depósito de bebida do pai dela. E num sábado a gente marcou de fazer uma reunião lá. E ela costumava deixar o carro dela na rua de cima ali, ó. E aí eu me lembro que a gente estava tratando alguns assuntos com relação aos nossos jovens, a mocidade. A gente estava sentado, de costa para a rua, quando de repente eu olhei, e ela deu um grito muito forte, pastor. Quando eu olhei, o carro dela desceu sozinho, atravessou aquela avenida movimentada, e ele parou no balão certinho. A tendência, ele estava numa subida, ele subiu a sarjeta e parou no balão. A tendência era descer direto. Se ele descesse, ele ia pegar eu e ela e ia matar os dois, porque dava impulso para a descida. Quando eu olhei, o carro estava parado em cima do balão. E ali eu vi a mão de Deus. Ele fez assim, ó, para o carro: até aqui, daqui você não vai passar. Como pode um carro andar sozinho? Talvez se eu contar isso para alguém, vai falar que é mentira. Eu fui lá, peguei a chave do carro, acionei o alarme do carro, entrei dentro do carro, o carro estava engatado a primeira normal e o freio de mão puxado. Tudo certo. Tirei o carro dali, coloquei em outro local. O pai dela pegou o carro, levou no mecânico. O mecânico: não tem nada de errado no carro, tá tudo certo aqui, freio de mão normal, tudo normal. Não era para eu estar aqui. Mas a mão do Todo-Poderoso, a mão de Deus, ela interviu no momento. Porque o diabo, ele pode tentar, mas ele não vai conseguir frustrar os planos de Deus. Ele pode até arquitetar, planejar, mas ele não vai conseguir. Eu não entendia quando se fala assim que os anjos estão ao redor. Os anjos e o inimigo, porque ele fica ao derredor, tentando achar uma brecha, alguma situação para ele entrar. E por que ele não consegue? Porque os anjos estão ao redor. O inimigo está apenas ao derredor, tentando. Mas ao redor estão os anjos do Senhor,
guardando, livrando, protegendo de todo mal. Como eu falei para vocês no começo, é difícil. Servir a Jesus não é fácil. A caminhada com Cristo não é fácil. Desde quando eu me conheço por gente, eu ouvia dentro da minha casa pessoas que iam orar e falavam assim para mim assim: Deus vai te usar, Deus vai fazer. Aí eu falava dentro de mim: como? Como que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida? Isso é impossível. Eu não consigo nem falar em público, quietinho na minha. Pegar um microfone, meu Deus. Mas como eu falei para vocês, tem horas que Jesus, Ele vai te colocar dentro da cova de leões e vai falar assim: vai. Ou vai, ou vai. E aí nessa hora, o que você vai fazer? Eis-me aqui, Deus. Usa-me conforme o teu querer e a tua vontade. Usa-me, Senhor. É desse jeito, pastor. É desse jeito. E aí você, num piscar de olho, você já está fazendo a vontade e o querer de Deus. Eu nunca planejei nada na minha vida em questão do meu ministério. Pelo contrário, sempre fugi. Nunca quis nada. Minha vontade era sentar e ficar quietinho no raso ali, tranquilo. Que responsabilidade, não quero isso para minha vida não. Pagar preço, não quero. Só que não fazemos a nossa vontade, fazemos a vontade de Deus. Eu me lembro, pastor, que teve um dia, culto de jovens aqui, de terça-feira. Eu estava em Piracicaba trabalhando e estava chegando a horário do culto. E aí eu preocupado, porque eu queria estar no culto, queria ouvir a palavra, dirigir o culto, ajudar a líder Mari. E aí eu me lembro que eu saí de Piracicaba umas 7 horas, acho, mais ou menos. Bravo pela situação de que eu tinha que estar aqui, mas não estava conseguindo. E entrei dentro de casa. E minha mãe falou assim: você vai na igreja? Eu falei: eu vou, né? Eu tenho que ir. Mas eu vou conversar com o pastor hoje. Eu vou entregar a liderança do jovem. Não dá. Não tem como. Tomei banho, me arrumei e vim para a igreja. E Deus, Ele é especialista em marcar encontro. Quando você pensa que está cansado, quebrado, desanimado, só que você vem. E eu me lembro que a missionária Roseli pegou uma palavra aquele dia, que parece que a palavra era só para mim, pastor. E aí eu entendi o recado de Deus. Eu entendi que dependente de toda a canseira, de todo o desânimo, temos que fazer vontade dEle. Temos que fazer o querer e a vontade de Deus. Porque Jesus, Ele nos colocou na terra para quê? Para ser representante dEle. E aí vai uma pergunta para você essa noite:
como que eu e você tem representado Deus na terra? É muito sério isso. Seríssimo. Como que temos representado Deus? De qualquer jeito? Ah, se eu não for, alguém vai. Sim, lógico. Porque não somos substituíveis e a obra de Deus não para. Se eu entregar a liderança dos jovens hoje, amanhã já tem alguém no meu lugar, porque a obra de Deus ela não pode parar. Mas Deus me escolheu para isso. Deus ele te escolheu para isso. Agora imagine a responsabilidade de sermos escolhidos por Deus, cara. Chamado por Ele. É Deus apontar o dedo e falar assim: tem um monte, bastantes aí, mas eu quero é você. E aí? Eu escolhi você para fazer. Porque você é capaz de fazer. Porque você pode sofrer, mas você vai fazer. Você pode ser caluniado, mas vai fazer. Porque não estamos fazendo para o homem, mas para Deus. É para Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda a adoração. A obra está aí. O chamado de Deus está aí. Mas nesta noite toma uma posição, pelo amor de Deus. Vai. Não temas, vai. Porque você pode até se afogar. Beber água. Ficar lá no fundo sozinho. Passar mal. Mas a experiência que você vai viver com Deus, quem está no raso, ele não vai viver. Porque ele está acomodado. As águas elas não estão agitadas, está calma. Então está tudo bem. Então está tudo tranquilo. Para que eu vou me preocupar? O Gabriel está todo culto aqui fazendo louvor, ajudando. A Sara está aqui, o Tiago está aqui, o Bruno está aqui, o Reginho está aqui. Para que eu vou me preocupar? Eu não vou, mas tem alguém que faz. Para que eu vou me preocupar? Mas Deus chamou você. Deus escolheu você. Tira esse medo e vai. Tira esse medo e vai. Porque Deus é contigo. A gente sempre faz culto de jovem, pastor. Como o sábado a gente fez aqui. Um culto abençoado para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E durante o dia eu falo com a Mari. Às vezes a gente fica tão preocupado. Como que vai ser? O que eu tenho que fazer? Mas eu falo para ela, já orou? Já, pronto. Fica tranquilo. Deixa Deus agir, fazer o espontâneo dele. Na hora ele faz ali, ó. Você se preparou? Está pronto? Orou, buscou, jejuou, leu a palavra, pronto.
Fica tranquilo. Porque o medo pode vir. O desespero também. Mas não cabe a você desistir. Cabe você aí pregar o evangelho, né? E eu não entendi essa coisa de pregar o evangelho. Como que eu vou pregar o evangelho? Vou abordar uma pessoa na rua, abrir a Bíblia e falar que Jesus te ama, porque se eu abordar alguém na rua, se eu falar para essa pessoa Jesus te ama, ela vai falar sim, eu sou a imagem e criação dele, como que ele não vai me amar? É lógico que Jesus te ama. Mas não é só de falar, é de viver. Se somos luz, que essa luz ela possa brilhar. E não é pelo muito falar. Falar todo mundo fala. E viver Ele. E fazer a vontade dEle. E representar Ele. Como é que fica? Mas nessa noite eu venho te dizer que há um despertar de Deus para a tua vida. Porque na verdade estamos aqui vivendo os últimos dias da face da terra. Mas é os últimos dias mesmo, em que Jesus breve, Ele vai voltar. E se eu toco bateria, eu tenho que tocar bateria para Jesus. Se eu sou um tecladista, Deus me deu esse dom, o que eu vou fazer com ele? Eu vou enterrar, Eu vou ficar parado? Se Deus me escolher, eu vou deixar outra pessoa assumir o meu lugar, sendo que foi Deus que me chamou? Deus, Ele está falando. Deus está falando nessa noite. Deus, Ele está falando, viu? Por esses dias, pastor, a gente fez um ensaio dos jovens de manhã. A gente estava em poucos jovens, acredito que máximo uns 10 jovens, mais ou menos. A gente pegou e falou assim, você vai solar. Não, não vou solar, não. Então você. Não vou solar. E o ensaio, ele não se desenvolvia. E aí eu comecei a orar. Quando de repente, alguma dessas duas pessoas que falou que não ia, pastor, pegou o microfone e falou assim, eu estou aqui, mas eu estou muito incomodada, porque o Espírito Santo de Deus está me incomodando de uma forma extraordinária. Eu vou solar esse louvor. Pastor, quando começou a solar o louvor, só faltava aquilo. Para o louvor sair e tudo se desenvolver. Mas o porquê você está falando isso, Reginho? Porque Deus, Ele vai te dar uma oportunidade do seu dom ser despertado, do seu chamado florescer. Aí só cabe a você querer ou não. Porque Deus usa quem Ele quer e no momento que Ele quer. Na hora dEle, no momento dEle. E tenha certeza de uma coisa. Ele faz. Como Ele faz. Ele honra. E como Deus honra. Eu sou prova viva disso.
do que Deus tem feito na minha vida. Com permissão do pastor, igreja, pode se colocar de pé. Iremos louvar ao nome do Senhor nessa noite, com o hino que Deus colocou no meu coração.